Olá, amigos. Mais uma etapa em nossa luta, né? Diante da problemática que estamos vivenciando atualmente, que está afetando todo o nosso trabalho educacional. Nós vamos dar início hoje a uma continuidade de uma segunda parte do estudo das águas, né? Da hidrosfera, que é exatamente a parte relativa a oceanos, águas oceânicas, ou seja, oceanografia. Porém, antes disso, nós vamos solucionar ou responder algumas questões que ficaram deliberadas ou marcadas na aula passada para a gente ver no dia de hoje. Nós temos águas continentais, né? As águas continentais, a gente tem exercícios da página 346 e página 347. Muito bem. Na página 346, nós temos uma primeira questão que pede para fazer uma relação entre as colunas abaixo, ok? Nesta relação, ele nomina com A, B, C e D, A, águas continentais, B, ciclo das águas ou ciclo hidrológico, né? Que a gente viu com bem detalhes, rios e aquíferos. E na coluna da direita, 4 quadradinhos para você estabelecer essa correlação. Muito bem. A gente tem, no primeiro quadrinho em branco para ser completado, dito que dinâmica que a água mantém em nosso planeta, ok? É o que? Letra B, ciclo da água ou ciclo hidrológico. É aquele processo pelo qual as águas evaporam, né? Formam as nuvens. À medida que o ar atmosférico vai sendo saturado, à medida que o ar atmosférico atinge o ponto crítico, que é a capacidade total que o ar atmosférico tem para a absorção dos vapores d'água, ocorre então a condensação. Então as águas retornam à superfície da Terra após a condensação dos vapores presentes nas nuvens, né? Assumindo a forma líquida ou sólida. Líquida através de sistema chamado de chuvas, né? Que pode ser orogênica, frontal, né? Enfim, vários tipos. Ou ainda sólida, o caso o granizo e a geada. Ao precipitar-se, parte das águas escoam através dos rios ou superficialmente na Terra, superfície do planeta, para os oceanos. Outra parte é absorvida pelo solo para alimentar os aquíferos subterrâneos. Outra parte é absorvida pelas raízes das plantas que transpiram, integrando todo esse processo também chamado de evapotranspiração. Ok? Muito bem. Então a letra B fica no primeiro quadradinho, ciclo da água. Aí o segundo quadradinho, do lado direito, podem apresentar cachoeira se o relevo for íngreme, ou seja, se o relevo apresentar desníveis, se o relevo apresentar diferenças altimétricas durante o curso das águas, não é isso? Isso pode dar origem a corredeiras, a cachoeiras, né? Como várias que existem no mundo, não é isso? Muito bem. Pessoal, aí eu tenho o quê? Para colocar nesse quadrado a palavra rios. No terceiro quadradinho, pode estar no subsolo de lugares extremamente secos. São os aquíferos subterrâneos. É muito comum nas áreas de clima árido e clima semiárido, né? Aquíferos subterrâneos. Então você tem aí a letra D no terceiro quadrinho para colocar. E finalmente, composta por rios e lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares. São as águas continentais. Só que as águas continentais, que está presente em algumas regiões da Terra,
em relevo de altimetria elevada, como os Andes, o Himalaia, rochosas, etc., né? Assim como sobre o imenso continente chamado de Antártica, uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados totalmente coberta de gelo. Verdade ou não? Isso aí é que a gente chama de quê? Águas continentais. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta da página também 346. No diagrama abaixo, circule o nome de 5 partes de um rio. Você tem aí um diagrama enorme, né? Então você vai encontrar palavras como, por exemplo, Foz, local onde o rio deságua, né? Você vai encontrar leito, é a superfície banhada pelas águas, é o leito do rio, né? Em outras palavras, não é isso? Afluente, são rios menores que depositam suas águas no rio maior, onde esse rio maior é normalmente o que dá o nome à bacia hidrográfica. Logo, todo afluente do rio São Francisco, né? O rio São Francisco é o rio principal, tanto da margem esquerda como da margem direita do São Francisco. Assim como os afluentes do rio Amazonas são rios menores que o rio Amazonas, não é isso? Então, o rio Amazonas, que é o rio principal, ele dá nome à bacia hidrográfica. Muito bem. Então, afluente, foz, nascente, margem e leito são as palavras que vocês podem encontrar aí no diagrama. Vamos agora à questão 3, agora na página 347, não é isso? Muito bem. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Bom, vocês têm na página 347, a questão 3, rios de planície e rios de planalto. Olha, uma das formas de classificar os rios, quanto à topografia, né, é uma classificação. Eles podem ser de planície e podem ser rios de planalto, ok? Os rios de planície atravessam áreas de relevo aplainado, de relevo com poucas ondulações, com poucas dissimetria altimétrica. São rios que, ao escoarem, descrevem um curso sinuoso, meandrante. Você, quando observa a floresta amazônica, você vê o rio Amazonas fazendo um curso sinuoso, descrevendo meandros. Não é isso? Sabe por quê? Desde que o rio Amazonas entra no Brasil, cidade de Tabatinga, Letícia, Peru e Bolívia, né, até a Foz, ele tem uma declividade apenas de 82 metros, em cerca de 5.000 quilômetros de extensão em território brasileiro, né? Daí porque o escoamento é muito lento. Ele vai vagarosamente percorrendo a extensa planície amazônica, ok? Já um rio de planalto, não. Ele tem um curso mais retilíneo. O vale é mais profundo e o leito do rio é escavado em forma de V. Já um rio de planície, o leito do rio é em forma de U. Por que em forma de U? Porque ele tem pouca correnteza, ele tem pouca velocidade. Então, os sedimentos que ele transporta, ele vai depositar ao longo do seu curso, o que pode torná-lo cada vez mais raso. Já o de planalto, não. Ele rasga a rocha sobre a qual está escoando. O leito vai sendo cada vez mais profundo. Então, no bloco diagrama, não é isso? Elas completem as frases com as palavras. Rio de planície ou rio de planalto? A letra A, ele diz, o rio Tietê é uma das nascentes do rio Paraná. Estão grandes hidrelétricas, Promissão, Barra Bonita, Ibitinga e Bariri, rios de planalto, né? Muito bem. Localizado em São Paulo, percorre terrenos acidentados, com grandes desníveis de altitude, escoando com mais velocidade. Olha aí, rio de planalto, mais velocidade, né? Em algumas partes do percurso. Por isso ele é chamado de rio de planalto. Eu expliquei detalhadamente isso no comentário inicial dessa questão. Então, a letra A vocês vão completar com rio de planalto. A letra B. O rio Amazonas, que eu também falei com ele, falei sobre ele, melhor dizendo, há poucos instantes, né? Corre lentamente por terrenos praticamente planos,
é a imensa planície sedimentar amazônica, né? Formando muitas curvas em seu percurso, ou seja, aquele curso meandrante. Descreve meandros, é um curso sinuoso, né? Muitas curvas em seu percurso. Por isso, ele é chamado Rio de Planície. Legal, gente? Muito bem. Agora vocês têm na mesma página as questões 4, 5 e 6. Essas ficam com vocês. São muito fáceis, não é isso? Muito bem. Então, gente, nós vamos agora, ok? Nós vamos agora à página 348, né? Que é onde começa o nosso assunto. Legal? Muito bem. As águas oceânicas. Pessoal, os oceanos abrangem 71% da área total de nosso planeta. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados, os oceanos ocupam 361 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Enquanto apenas 29% é ocupado pelas terras emersas, pelos continentes, que são terras que afloram a superfície líquida, assim como as ilhas, uma área de 149 milhões de quilômetros quadrados. A oceanografia é a ciência que trata o estudo dos oceanos e tudo que com eles direta ou indiretamente se relaciona. A oceanografia está dividida em oceanografia física. Estuda o quê? Os movimentos das águas, ondas, marés, correntes marítimas. Ok? Oceanografia química ou físico-química estuda os aspectos físico-químicos da água, temperatura, salinidade, densidade e coloração. A oceanografia biológica ou biologia marinha estuda desde os animais que habitam a área iluminada, as profundidades até onde os raios solares atingem, até as grandes profundezas oceânicas, aquelas áreas em que os raios solares não conseguem atingi-la. É área totalmente escuridão, profundidades que chegam a atingir 11 mil metros. Né? Essas áreas, além de totalmente escura, né? Além de ser uma área em que as águas são muito frias, forte salinidade e, por isso, alta densidade. Aí habitam os animais bentônicos ou pancrônicos. O que são animais bentônicos ou pancrônicos? São animais que vivem, né, em um ambiente que está relacionado às grandes profundidades oceânicas. São animais que apresentam sistema de luminescências especiais. A luminescência intracelular, o corpo do animal é reluzente. A luminescência extracelular, os olhos dos animais que aí habitam emitem focos de luz pelos olhos. E a luminescência simbiótica. O que é a luminescência simbiótica? Os animais excretam substância simbiótica pelo esôfago, ok? Muito bem. A oceanografia geológica ou geologia marinha estuda o que nós queremos aqui agora, o relevo submarino. O relevo submarino apresenta grandes desníveis. Ele apresenta relevo semelhante ao que nós encontramos na superfície da litosfera, mas que recebem denominações diferentes. Ok? Muito bem. O que é que estuda a oceanografia geológica ou geologia marinha? O relevo submarino, a plataforma continental, o talude continental, a região pelágica, a região abissal, as dorsais submarinas, assim como as fossas abissais. Ok? Muito bem. Pessoal, a salinidade dos mares, aí eu estou falando de oceanografia química, é média de 35 por mil. A água é o solvente, cloretos, sulfatos, né? São o soluto das águas. Carbonatos, sulfatos e cloretos são o soluto das águas. O cloreto de sódio, né, o NaCl, o famoso sal de cozinha, é o mais abundante nas águas. Muito bem. Por que é que ocorre uma variação de salinidade das águas?
varia em função da evaporação. Ou seja, quanto maior a insolação, maior a temperatura das águas. As águas mais quentes evaporam e os sais ficam concentrados. Veja bem, o Mar Morto entre Israel e Jordânia tem a maior salinidade do mundo. Ele está numa área desértica. A salinidade dele, gente, é de 250 por mil. A densidade é tão alta que ninguém consegue afundar nas águas do Mar Morto, ok? Porque o único rio que nele deságua, que poderia diminuir a salinidade, né, é o Rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã, ok? Se fosse um rio caudaloso como o Rio Amazonas, que transporta muita água doce, a salinidade desse mar não seria tão elevada quanto é. Bom, a temperatura varia em função da localização, da profundidade e pelas correntes marítimas. Por exemplo, as águas mais superficiais são mais quentes, que estão mais expostas aos raios solares. As águas mais profundas, onde o raio solar não atinge, elas são mais frias. No Equador, onde há mais insolação o ano todo, as águas equatoriais são mais quentes do que as regiões polares, que passam alternadamente por um período de 6 meses em completa ausência de luminosidade solar, o que dá condição para a formação de geleiras. Então, nos polos, a água é mais fria do que no Equador, né? E das correntes marítimas. Tem corrente marítima que é de água quente, tem corrente marítima que é de água fria. Se uma corrente marítima de água fria atua num determinado litoral, essas águas litorâneas são mais frias. No sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as praias têm água mais fria do que aqui no Nordeste, né? Porque ali atua uma corrente fria, a corrente dos Falklands ou Malvinas, que vem lá do sul da Argentina. Já que no litoral nordestino e litoral amazônico, são duas correntes quentes. A corrente das Guianas e a corrente equatorial do Atlântico Sul. Faz com que nossas praias tenham temperaturas de suas águas mais elevadas do que no sul do Brasil, ok? Então eu coloquei aqui que no Equador, mais quente do que nos polos, né? Mais quente na superfície do que nos fundos oceânicos, né? O raio solar, você tem um limite de profundidade, vai até 250 metros. A partir daí é escuridão total, ok? É uma região em que começa a ter maior dificuldade de desenvolvimento das plantas. Por isso que os animais que vivem nas grandes profundidades oceânicas são animais carnívoros. São animais que alimentam-se um dos outros. São animais em que o caçador ou o predador de hoje pode ser a caça ou a presa do amanhã. Ok? Muito bem. Eu falei a vocês que o relevo submarino é dividido em partes. Você, quando está na praia, que entra no mar, você está pisando sobre uma faixa de terras ou de areia entre o limite da pré-mar, que é a maré alta, e a baixa-mar, que é a maré baixa. Ok? Muito bem. A plataforma continental é o prolongamento natural dos continentes submergindo nas águas. Se você pudesse caminhar sobre ela, você poderia chegar a 500 metros de profundidade, mas a média é de 200 metros. Eu diria que a plataforma continental é o prolongamento natural dos continentes apresentando submerso e que atualmente é muito explorada, principalmente à procura de petróleo. Não é à toa que mais da metade das reservas mundiais de petróleo estão na plataforma continental. E cerca de 30%, talvez 35% atualmente, do petróleo consumido mundialmente é explorado dessa região. Ok? Bom, o Brasil é premiado com relação a isso, mas eu não quero falar isso a vocês, que isso é um pouco de geopolítica, né? O decreto de 1098, de 25 de março de 1970, que aumentou nossos limites de mar territorial de 12 para 200 milhas marítimas, visando a questão da segurança nacional, a preservação da flora e da fauna marinha e a exploração de recursos minerais, principalmente o petróleo, meus amigos. Continuando, né? Muito bem. Depois nós temos o talude continental, situado entre a plataforma continental e o sopé continental. Eita, o que seria esse talude continental?
Quando chega ao limite da plataforma, tem um paredão abrupto que vai até o sopé continental. O que é esse sopé continental? É a região pelágica. É a região pelágica, minha gente. Essa área, denominada de sopé continental, ela vai de 3.000 a 5.000 metros de profundidade. É uma área de acumulação de sedimentos continentais. Por que sedimentos provenientes dos continentes? As ondas batendo nos paredões litorâneos, nas falésias, desmoronando, os sedimentos vão para o mar. Os rios, escoando, escavando o seu leito e jogando ao mar os sedimentos, as correntes marítimas arrastam para outras áreas das profundezas oceânicas. Ok? Bom, então voltando, talude continental, paredões que separam a plataforma continental das grandes profundidades. Ok? Ele vai da média de 200 até 3.000 metros. O sopé continental, que conforme eu disse, pode também ser chamado de região pelágica, ele vai de 3.000 a 5.000 metros de profundidade. E a região abissal se estende até as regiões mais profundas, mais de 5.000 metros de profundidade. Ok? E finalizando esta parte inicial, ainda vai ter mais um pouco, né? As fossas submarinas. Eita! Algumas chegam a mais de 11.000 metros de profundidade. Um exemplo, a Fossa das Ilhas Marianas, mais de 11.000 metros. A Fossa de Mindanao, mais de 10.000 metros de profundidade. Olha, gente, a maior é a Fossa das Ilhas Marianas, onde nela se encontra a Challenger Deep, a maior profundidade da crosta terrestre. É essa que tem 11.000 metros de profundidade. Bom, mas além desses relevos, assim como tem cordilheira na superfície do planeta, tem cordilheira também nos fundos oceânicos. Tem cordilheira. Por exemplo, a dorsal atlântica, que vai desde as proximidades da região polar ártica até as proximidades da Antártida. É um grande S que se estende desde a região ártica até a proximidade da Antártida. As ilhas oceânicas, né? Fernando de Noronha é cume elevado dessa cordilheira. E outras ilhas que existem nesse contexto são cumes elevados dessa imensa, a maior cordilheira da Terra. Ninguém pense que é os Andes, não. É esta daí. A dorsal atlântica, também chamada de Cordilheira Mesoatlântica. Ok? Muito bem. Então, eu já falei em cordilheiras oceânicas e ilhas oceânicas. Não é isso? A água. Amigos, a água a gente sabe que é um recurso finito, né? Carl Sagan, cientista alemão, escreveu uma obra, Oceanos, maravilhosa. Ele faz elogios. Ele diz que a vida em nosso planeta teve origem nas grandes massas líquidas nele existentes. E que é por isso elas nos deixam, direta ou indiretamente, subordinado a tudo que elas podem nos oferecer. Por quê? São as águas que regulam a maior parte dos processos biológicos em nosso planeta. Ora, gente, só regular a quase totalidade dos processos biológicos em nosso planeta, né? A gente é dependente das águas. Podem sair produtos químicos e minerais como iodo, magnésio, fosfato, né? Grande parte dos alimentos que a humanidade consome hoje é extraída das águas, os recursos da pesca marinha, não é verdade? Enfim, uma enormidade de colocações que o autor faz para realçar, para detalhar, para mostrar por que nós somos realmente dependentes de tudo que as águas podem nos oferecer. Muito bem. Os oceanos concentram 97,5% das águas. São água salgada. Mas a água doce é apenas 2,5%. Desses 2,5%,
29,9% é água subterrânea. As calotas polares, olha só, 68,9%. Essas calotas polares são geleiras. A maioria de água salgada, principalmente no Polo Norte, né? Já no Polo Sul, a geleira é de água doce, que é formada de água da atmosfera, não é isso? Muito bem, e também as geleiras sobre grandes cadeias de montanhas. Os rios e lagos, 0,3%. Outros reservatórios, 0,9%. Então, 29,9%, 68,9%, 0,3%, 0,9% vai totalizar 97,5% das águas em nosso planeta. Ok? Aliás, 2,5% das águas doces em nosso planeta. Ok? Muito bem. Já que 97,5% é água salgada. Muito bem. As águas sob ameaça. Muito bem. Eu anotei aqui para a gente ver na página 351 essa parte, né? Página 351. Observe, amigos. 351. Aqui. Isso aqui eu já falei. É isso aqui. Bom. Tá aqui. 2,5%. Você vê esse círculo aí no livro, página 350, né? Essa distribuição, e vê também na outra página a disponibilidade de água em alguns países do mundo, né? Estados Unidos, 96.232 metros cúbicos. Canadá, 80.746. Nova Zelândia, Brasil, 41.603 metros cúbicos. O Brasil está em quarto lugar em reservatórios aquíferos no mundo, ok? Eu olhei no livro porque eu não consegui memorizar muito bem isso aí. Bom, uso da água no mundo por setores da economia. A agricultura é que mais absorve 69% de toda a água potável da terra. A indústria, 19%. E o uso doméstico, apenas 12%. Ora, gente, a maior parte não há escassez de água. Há escassez hídrica, ok? São Paulo e Brasília, reservatórios com níveis muito baixos, apresentam-se constantemente devido à irregularidade de chuva. Muitas vezes Brasília tem estiagem muito mais danosa, prejudicial ao bem-estar, à satisfação, ao abastecimento de que muitas áreas do sertão nordestino. Muito bem. Isso se deve muitas vezes à escassez de água. Eu falei para vocês uma vez em sala de aula, ainda no primeiro semestre, que para produzir 1 quilo de pão se gasta 1.000 litros de água. É verdade, não é brincadeira não. Entendeu? E a população do mundo cada vez mais crescente. São mais de 7 bilhões, há quem diga 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Não é brincadeira. Bom, mas a questão também está relacionada, né, ao comprometimento desses recursos hídricos a fatores como, por exemplo, a utilização inadequada. Escovar um dente, tomar um banho, lavar um cabelo e a torneira aberta. Questão de formação, de educação, de disciplinarização, ok? Desperdício, aumento do uso, poluição das águas. Olha, gente, a poluição das águas é danoso para a continuidade do seu aproveitamento. Muito bem. Então, conforme eu falei, esses problemas, né, podem prejudicar a humanidade, né? Sobretudo, ainda também, os animais e as plantas. Não é isso, gente? Bom, eu acredito que vocês tenham entendido perfeitamente este assunto do sexto ano, né? Eu gostaria que vocês, dentro da medida do possível, preferia que mandasse a resposta dos exercícios pelo e-mail.
certo? Pelo e-mail. Tá legal? Vocês vão ter para fazer os exercícios da página 352 e 353. São exercícios muito simples. São questões de associação, né? E de preenchimento de espaços em branco. 352 e 353. Ok? Então, até o próximo.